Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 7 de junho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Brasil vai ganhar 4 novos tribunais regionais federais, agora serão 9 no total. Parlamentares questionam vetos da presidente Dilma à lei dos portos. Proposta de regulamentação da emenda das domésticas é aprovada na comissão do Congresso sobre o tema. E veja como foi a audiência pública ontem sobre as terras raras, minerais estratégicos para a produção de novas tecnologias. O Congresso promulgou ontem a emenda constitucional que institui 4 novos tribunais regionais federais no país. Quem comandou a sessão foi o primeiro vice-presidente do Congresso, deputado André Vargas. O presidente Renan Calheiros está no exterior em viagem oficial até terça-feira. Com 8 minutos de sessão, a emenda que amplia de 5 para 9 o número de tribunais regionais federais no Brasil estava promulgada. As novas unidades vão ser instaladas nos estados de Minas Gerais, Bahia, Amazonas e Paraná. Lá em 88, quando o Constituinte criou 5 tribunais, ele disse que deveria ser observado a territorialidade e o número de processos. Nós tínhamos em 88 menos de 100 mil processos tramitando na segunda instância. Hoje tem mais de 1.100.000 processos. A proposta que cria as 4 novas cortes foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início de abril. Mas o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, resolveu não promulgá-la. Em nota divulgada nesta quinta-feira, Renan explica que a decisão foi motivada porque a PEC sofreu alterações substanciais e, portanto, deveria retornar ao Senado para nova análise. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil discorda. A alteração de redação feita pela Câmara foi tão apenas para dizer que os tribunais devem ser compostos de acordo com o 5º Constitucional, algo que já estava previsto na Constituição Federal. Então não foi uma alteração de conteúdo, mas meramente redacional, o que não necessitaria, como não necessita, de uma nova votação no Senado. Todos os momentos que declarei que assim que assumisse o Congresso Nacional, se acontecesse, eu promulgaria, até porque não há outra atitude do presidente do Congresso Nacional a não ser promulgar aquilo que foi votado em 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado pela praticamente unanimidade dos senadores e deputados. Portanto, informei e não houve nenhum tipo de declaração contrária a isso. O presidente da Associação dos Juízes Federais rebateu as críticas do presidente do Supremo. Joaquim Barbosa disse que os novos tribunais vão custar 8 bilhões de reais aos cofres públicos. A AJUF fala em 700 milhões. O orçamento da Justiça Federal de primeiro e segundo graus anual para 2013 é de 7,8 bilhões de reais. O que se estima de custo com esses novos tribunais, de acréscimo ao orçamento, é na ordem de 700 milhões. E os cortes que foram feitos em orçamento não atingiram de forma tão significativa o Poder Judiciário, porque ele estava dentro dos seus limites de responsabilidade. Após a sessão, o presidente em exercício do Congresso, o deputado André Vargas, descartou nova crise com o Judiciário. Eu não acredito em crise, até porque nós não vamos levar em conta só as declarações do ministro do Supremo até o momento. Ele precisa ter um pouco mais de equilíbrio em relação às suas declarações, porque ele fala por um poder. E, portanto, nós entendemos que é o pleno do Supremo que nos interessa. O senador Pedro Taques é a favor de novos tribunais, mas condena a criação de cortes por meio de proposta do Legislativo. Eu entendo que existe a necessidade de criação de novos tribunais regionais federais. Agora, nós precisamos que o STJ que apresente o projeto para a criação desses tribunais. Entendo e votei contrário que a proposta de emenda à Constituição é inconstitucional. Não é possível você criar tribunais através de uma emenda à Constituição sem a participação do Poder Judiciário. A previsão é que os novos tribunais comecem a funcionar ano que vem. E na pauta do Senado há outras propostas de emenda à Constituição, criando tribunais federais, um com sede no Ceará e outro no Pará. Parlamentares questionam vetos da presidente Dilma Rousseff à lei dos portos. O novo marco regulatório vem de medida provisória aprovada mês passado, em meio a muita discussão. Os 19 dispositivos vetados pela presidente Dilma na lei dos portos foram publicados em uma edição extra do Diário Oficial.
A presidente retirou da lei a prorrogação obrigatória de todos os contratos de arrendamento de terminais portuários vigentes e os de portos secos. Também vetou a criação dos terminais indústrias, que movimentariam exclusivamente cargas das empresas controladoras dos terminais. E com os vetos, não será necessário que órgãos gestores de mão de obra atestem a qualificação profissional dos trabalhadores portuários nos terminais privados. A presidente Dilma vetou pontos que tinham sido incluídos na lei pelo Congresso Nacional. Aqui, a proposta tramitou como medida provisória e só foi aprovada no último dia da vigência, após intensa negociação. Depois dos vetos, a oposição e parte da base aliada criticaram a decisão da presidente. Dizem que ela descumpriu um acordo e agora trabalham para que os vetos presidenciais sejam derrubados. Lamentavelmente, a presidente Dilma, mais uma vez, não cumpre o que fala. Não é a primeira vez que ela veta coisa ou que ela não cumpre aquilo que se compromete com os trabalhadores. Cabe ao Congresso, e eu vou trabalhar por isso, já falei com alguns líderes, da gente pressionar o Senado, o presidente do Senado e da Câmara, para pôr os vetos em votação. Nós precisamos agora derrubar os vetos da presidente aqui na casa. O senador Romero Jucá sugeriu que o governo dê explicações sobre os vetos. É importante discutir politicamente, o governo explicar as razões dos vetos, fazer reuniões necessárias para elucidar a base, e nós queremos, na verdade, aproximar e tornar coesa a base do governo. Já o líder do governo no Senado e relator do texto na comissão mista do Congresso disse que a presidente só vetou pontos onde não havia acordo. Efetivamente, aquilo que havia acordo no relatório que eu apresentei e os seus adendos foram mantidos pelo governo federal. Aquilo que não havia acordo, não houve avanço. Ou seja, aquilo que foi incluído na comissão, que não fazia parte do nosso relatório, aquilo que foi incluído no plenário da Câmara, que não fazia parte do nosso relatório, e 3 itens do nosso relatório que não tinha acordo desde o início com o governo federal foram os itens que foram alcançados pelo veto. Mas admite que o assunto ainda deve movimentar a pauta do Congresso. Esta não é uma matéria que esteja pacificada nem que esteja solucionada, seja para a votação dos vetos da MP 595, seja para a votação dos mais de 3.000 vetos que estão pendentes ainda no Congresso Nacional. Eu não acredito em derrubada de veto, a não ser em casos excepcionais como o dos royalties, já que há necessidade de um quórum qualificado expressivo. E o governo tem sempre controle sobre a maioria. E tem moeda de troca para negociar nessas ocasiões. A proposta que detalha como aplicar a lei das domésticas venceu a primeira etapa no Congresso. O texto que consolida a jornada de 44 horas semanais, a licença maternidade e outros direitos trabalhistas foi votado ontem na Comissão de Regulamentação. Agora vai direto para o plenário do Senado e depois para a Câmara. As chamadas terras raras são minerais presentes no planeta em baixas concentrações. Elas são usadas na fabricação de tablets, celulares e outros produtos da indústria de ponta. O Brasil já liderou a produção mundial de terras raras, mas caiu para a 6ª posição, porque a atividade deixou de ser economicamente atrativa. Para desenvolver produtos de alta tecnologia, as terras raras são usadas em pequenas quantidades. Por isso, não geram tantos resultados para a balança comercial, como o petróleo e o minério de ferro, por exemplo. As terras raras devem ser valorizadas pelo potencial estratégico. Essa foi uma das conclusões da audiência pública promovida pela subcomissão que discute o novo marco regulatório do setor. A China foi apontada como modelo para o Brasil. O país asiático concentra 95% da produção mundial de terras raras e utiliza os minerais para desenvolver novas tecnologias. A China realmente é um país que tem visão estratégica. Ela, quando identifica um recurso mineral, se ela considera importante para a indústria chinesa, ela estabelece imposto de exportação, estabelece cota de exportação, atrai fabricantes, atrai a indústria para agregar valor àquele recurso mineral. Para os participantes da audiência pública, o Brasil precisa investir na capacidade de beneficiamento dos minerais. O Brasil não tem problema de matéria-prima de terras raras.
Nós temos problema de indústria. Embora o preço das serras raras seja muito alto, etc., mas é sempre bom ter em mente que a quantidade é relativamente pequena e então não se trata de uma grande produção que vai dar grandes resultados, mas o que é importante é buscar fazer a agregação no território nacional e, sem sombra de dúvida, é uma questão de soberania nacional. Os especialistas afirmaram que, além de um marco legal, o setor precisa de instituições mais preparadas para promover o desenvolvimento. Não basta apenas uma reforma da legislação mineral, mas é necessária uma reforma institucional e a capacitação dos entes que estão relacionados ao setor mineral. O Brasil tem uma política de prospecção daquilo que vai acontecer daqui a 3, 4 décadas para que nós tenhamos o conhecimento suficiente e a autonomia necessária para a produção de elementos a partir desses minerais estratégicos. Tivemos um equívoco aqui. A matéria que você acabou de ver foi sobre terras raras, os minerais usados na indústria de celulares e de computadores. Uma audiência pública ontem discutiu com especialistas como aumentar a produção desses minerais no Brasil, que já teve a liderança na exploração do setor. Agora sim, você acompanha a matéria sobre a regulamentação dos direitos das domésticas, o texto que foi aprovado ontem na Comissão de Regulamentação. Confira. Os parlamentares aprovaram o texto por consenso. O relator reduziu a contribuição patronal do INSS de 12% para 8% e elevou de 8% para 11,2% a alíquota do FGTS. O valor a mais vai bancar a multa indenizatória nas demissões sem justa causa. Se a dispensa for motivada, o dinheiro volta para o empregador. E mais. Se o empregado pede demissão, o dinheiro da multa volta para o patrão. Os empregadores vão pagar 0,8% para financiar a aposentadoria especial por problemas de saúde. Nós estamos criando uma contribuição mensal equilibrada que não vai criar nenhum sobressalto ao orçamento familiar. O projeto cria o Simples Doméstico. O empregador vai poder pagar em um mesmo boleto o INSS, FGTS, contribuições sociais e o imposto de renda, que não poderá mais ser abatido. Este deputado critica a carga tributária. Hoje o empregador paga 12%, ele passará a pagar 20%. Ou seja, isso representa oscilação real de 60%. Então é preciso compensar esse peso adicional que as famílias vão ter. E a Federação das Domésticas ainda quer incluir o imposto sindical na conta dos patrões. Nós merecemos também, como qualquer sindicato, também ter o imposto sindical também e direito de se organizar. O texto cria um regime de compensação. Os patrões terão que pagar em dinheiro as primeiras 40 horas extras do mês. As demais podem ser trocadas por folgas. A doméstica demitida sem justa causa vai receber seguro-desemprego de um salário mínimo por até 3 meses. O projeto garante estabilidade para as empregadas gestantes e proíbe a contratação de domésticas com menos de 18 anos. As férias podem ser divididas em até 2 períodos e um deles deve ser de pelo menos 14 dias. Mas as centrais sindicais vão tentar mudar o texto nos plenários do Senado e da Câmara. Querem estender os direitos das domésticas também para as diaristas. Quem trabalha uma vez na semana, trabalha pela semana toda, trabalha lá 5 anos, 2 anos, 3 anos e não tem vínculo, né? Agora, se a pessoa fosse uma vez no mês, de vez em quando, aí sim. O Tribunal Superior do Trabalho também tem sugestões ao texto. Nesta quinta-feira, a ministra Delaide Alves Miranda disse ao relator da proposta que é preciso detalhar melhor as regras de demissão por justa causa, aviso prévio e trabalho temporário. A ministra, que já foi empregada doméstica, fez um pedido especial quanto à clareza da lei. Um linguajar acessível a trabalhadores e empregadores, a fim de evitar que tenham que contratar uma assessoria jurídica, um contador, um contabilista para formalização.
A comissão também votou um projeto que regulamenta o artigo 81 da Constituição Federal. O assunto é a escolha indireta do presidente da República e do vice se os cargos ficarem vagos nos 2 últimos anos de mandato. O texto detalha como deve ser a escolha dos titulares do Poder Executivo pelo Congresso. Essa proposta vai ser votada primeiro na Câmara e depois no Senado. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.